Existe um mundo invisível operando agora. Enquanto você me ouve, decisões são tomadas no mundo espiritual. Movimentos estão acontecendo, acusações estão sendo levantadas, ataques estão sendo planejados. Mas escute isso com atenção. O mundo espiritual funciona por legalidade. Não acontece por acaso, nem as bênçãos e nem os ataques. E a pergunta que eu faço hoje é: você está vivendo consciente dessa realidade ou está vivendo distraído? Eu sou a missionária Defran e trago uma palavra de vida eterna que está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o seu coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, que nós acabamos de ler, está escrito que não é para darmos lugar ao diabo. Se a palavra manda não dar lugar, é porque existe a possibilidade de dar. O inimigo não invade sem base, ele procura brechas, ele observa comportamentos, ele se aproveita de portas abertas. E em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de acusador. Ele trabalha com acusações espirituais, pecados não confessados, feridas alimentadas, amargura guardada e desobediência consciente. Essas coisas criam legalidade. Mas preste atenção, legalidade também funciona para o reino de Deus. E é aí que está a nossa vitória. O sangue de Jesus cancela toda dívida espiritual. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Lá na cruz do Calvário, com o sangue precioso, o Senhor Jesus nos libertou. Ele arrancou das garras de Satanás toda cédula de acusação contra as nossas vidas. E em Jesus Cristo, nós somos libertos e somos mais que vencedores. E Jesus rasgou esse documento para nos dar essa paz, nos dar essa liberdade e nos dar toda a vitória que nós temos direito em Jesus Cristo. Nós não somos usurpadores de nada que vem do reino espiritual. É um direito nosso que o Senhor Jesus Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. E em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus Cristo derramou o sangue dele por nós. E esse sangue é válido no mundo espiritual. Mas quando não há arrependimento verdadeiro, a acusação continua. Por isso que há necessidade de se confessar o pecado, é necessário mudar de vida, de conduta, para que essa cédula tenha valor e nós possamos usar contra as investidas do diabo, porque só assim não daremos lugar a ele para nos atacar. Quando há confissão sincera, a legalidade das trevas é destruída. O inimigo só permanece onde ele encontra brecha, mas onde há arrependimento, há cancelamento de dívida. Agora, escute com maturidade espiritual. Não basta saber que existe autoridade, é preciso desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Crie intimidade com o Espírito Santo, ele ensina como guerrear. E tenha como principal companhia a palavra do livro sagrado, a Bíblia. Porque é na palavra que você aprende como resistir, como declarar, como discernir ataques e como fechar portas espirituais malignas. A guerra espiritual não se vence na emoção, se vence na revelação. E quem revela é o Espírito Santo. E a revelação que você precisa
não virá apenas porque alguém orou ou ora por você. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não diz que alguém fará isso por você. É você quem precisa resistir. Resistir é decisão, resistir é posicionamento, resistir é fechar a porta, resistir é dizer não ao pecado. Ninguém desenvolve sua autoridade espiritual por você. É você. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus declarou: eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre uma parte do poder, sobre todo o poder do inimigo. Mas a autoridade exige um alinhamento. Quem vive na prática do pecado enfraquece a sua autoridade. Quem vive na prática da palavra fortalece sua posição espiritual. A cruz nos dá acesso, a intimidade nos fortalece e a obediência nos mantém protegidos. Você não nasceu para viver oprimido, você nasceu para governar espiritualmente em Cristo. E eu quero fazer uma declaração profética sobre a sua vida agora. Eu declaro que Deus está levantando pessoas conscientes espiritualmente, pessoas que não vivem mais distraídas, pessoas que fecham brechas, pessoas que aprendem a discernir ataques, pessoas que resistem. O inferno respeita a autoridade espiritual. A autoridade vem de intimidade com Deus e hoje é dia de assumir essa posição. Hoje é dia de fechar as portas. Hoje é dia de crescer. Em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti com sede espiritual. Perdoa os meus pecados, revela minhas brechas, mostra onde preciso me alinhar à Tua vontade. Espírito Santo, eu te convido para ser minha companhia diária. Revela a verdade, me ensina a discernir o mundo espiritual, me ensina a guerrear com maturidade. Eu recebo agora o poder que vem de Jesus Cristo sobre a minha vida. Eu recebo a autoridade espiritual. Eu declaro que toda legalidade das trevas contra a minha vida está cancelado pelo sangue de Jesus. Fecha as portas abertas, quebra os ciclos de opressão, anula as acusações espirituais. Eu decido resistir, eu decido me posicionar, eu decido viver em santidade. E a Tua palavra diz que quando eu resisto ao diabo, ele foge. Então eu declaro: o inimigo não permanecerá, a opressão não continuará, as brechas estão sendo fechadas. Eu me levanto em autoridade, em nome de Jesus. Amém. Versículo para meditar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E ao Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas, a Ele toda a honra e glória.